Você já se sentiu sobrecarregado pelo excesso de opções, pelo barulho incessante que invade sua mente, pelas expectativas que parecem crescer a cada dia? Talvez em algum momento você tenha percebido que a vida moderna empurra para uma direção de consumo desenfreado, de superficialidade e de uma busca constante por algo que, no fundo, nunca parece suficiente. E no meio de toda essa correria, surge uma dúvida silenciosa, quase como um sussurro. Será que essa complexidade toda realmente nos leva ao que buscamos de verdade? Ou estamos apenas presos em uma ilusão de progresso, enquanto, na essência, estamos mais perdidos do que nunca? Nesse cenário caótico, muitos se perguntam se existe uma alternativa, um caminho que ofereça paz, clareza e propósito. E a resposta que muitos procuram parece estar em uma direção contrária a tudo o que a sociedade nos impõe. Uma vida mais simples, menos carregada de excessos, mais alinhada com aquilo que realmente importa. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de simplicidade soa como uma proposta retrógrada, como se renunciar fosse uma fraqueza, uma desistência de conquistar, de evoluir. É aí que a figura de alguém como Marco Aurélio ganha uma relevância surpreendente, porque por mais que ele seja visto como uma ponte para o passado, suas palavras e escolhas carregam uma força que transcende gerações. Marco Aurélio, o imperador filósofo, viveu em uma época de turbulências, de intrigas palacianas e de guerras constantes. E mesmo assim, ele escolheu uma vida de austeridade, reflexão e autodomínio. Sua filosofia não era uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com coragem e serenidade. Ele entendeu que o verdadeiro poder não reside na riqueza, na fama ou na externalidade, mas na capacidade de manter a calma diante do caos, de controlar seus desejos e de cultivar uma mente clara e resistente. Para ele, a simplicidade não era uma limitação, mas uma liberdade. Uma liberdade de não ser escravo das circunstâncias, de não se deixar consumir pelo que é externo. Hoje, essa mensagem parece ainda mais pertinente. Em uma era de hiperconectividade, de informações constantes e de pressões sociais que nos empurram para um consumo sem fim, a ideia de uma vida minimalista, estoica, soa como um resgate de valores esquecidos. Não se trata de abandonar tudo, de viver na penúria ou de se isolar do mundo, mas de aprender a distinguir o que é essencial do que é supérfluo. De entender que a paz interior não vem de acumular mais coisas ou de conquistar mais status, mas de desenvolver uma postura de aceitação e de controle sobre si mesmo. E é exatamente nesse ponto que a figura de Marco Aurélio se revela uma fonte inesgotável de inspiração. Porque ao olhar para suas palavras e sua vida, entendemos que a verdadeira riqueza está na simplicidade de uma mente equilibrada, na força de uma alma que não se deixa abalar pelas tempestades externas. Sua filosofia nos ensina que podemos escolher um caminho de menos ruído, de menos distrações, e assim encontrar uma liberdade que ninguém pode tirar de nós. Uma liberdade que nasce de dentro, que se fortalece com disciplina e que, ao mesmo tempo, é profundamente compassiva com nossas fragilidades. Se pensarmos bem, a vida simples que Marco Aurélio escolheria hoje talvez não fosse uma vida de privação, mas uma vida de autenticidade. Uma vida onde as verdadeiras conquistas não estão nas coisas que acumulamos, mas na paz que cultivamos. Onde a força não vem do que temos, mas do que somos capazes de manter sob controle. E nesse sentido, a sua postura não é uma renúncia, mas uma afirmação de poder. De um poder que ninguém pode tirar, porque nasce de uma decisão consciente de viver com menos, mas com mais significado. Ao refletir sobre essa possibilidade, percebemos que o verdadeiro desafio não está em conquistar o mundo externo, mas em conquistar a nós mesmos,
e que talvez a maior sabedoria esteja justamente na simplicidade de uma vida alinhada com nossos valores mais profundos. Uma vida que, mesmo em meio às tempestades da modernidade, permanece firme, clara e livre. Essa é a essência de uma jornada que não busca fugir da realidade, mas aprendê-la de uma forma mais plena, mais verdadeira e mais forte. Porque no final, a simplicidade não é uma ausência, mas uma presença poderosa. A presença de quem conhece o valor do que realmente importa. E imagine por um instante que a vida moderna é como uma maratona sem fim, onde o ritmo acelerado nos obriga a correr para manter o equilíbrio, mas ao mesmo tempo nos afasta do que realmente importa. Nesse cenário, a busca por mais se torna uma corrida interminável, uma corrida que muitas vezes nos deixa exaustos, desconectados de nós mesmos. Contudo, a verdadeira revolução acontece quando decidimos desacelerar, questionar o valor das nossas ações e refletir sobre o que realmente nos dá sentido. Não se trata apenas de reduzir o número de bens materiais, mas de reavaliar o que carregamos emocionalmente, o que alimenta nossa alma e o que nos faz sentir verdadeiramente vivos. Ao adotar uma postura minimalista, começamos a perceber que muitos dos nossos sofrimentos decorrem do peso desnecessário que carregamos. Essas cargas podem ser expectativas irreais, preocupações com o que os outros pensam, ou até mesmo um excesso de compromissos que nos afastam do momento presente. Essa conscientização evidencia uma verdade poderosa. O excesso de estímulos e posses não preenche o vazio interno, pelo contrário, o amplia. A simplicidade, nesse sentido, funciona como uma espécie de filtro, eliminando aquilo que é secundário e deixando sobressair o que é fundamental. Assim, a vida se torna uma escultura delicada, onde cada elemento deve contribuir para a harmonia geral, sem sobrecarregar a obra. Outro aspecto pouco explorado na busca por uma vida mais leve é a noção de autonomia emocional. Quando nos libertamos do excesso de condicionamentos externos, descobrimos que a verdadeira liberdade está na capacidade de decidir por nós mesmos, de estabelecer nossos limites sem depender da aprovação alheia. Essa autonomia não é uma forma de isolamento, mas sim uma postura de soberania interna que nos permite reconhecer nossas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, agir com firmeza. Em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com mensagens de que somos incompletos sem aquilo que consumimos ou conquistamos, relembrar que nossa força reside na integridade de quem somos é uma afronta ao sistema de manipulação. É uma forma de resistência silenciosa, porém poderosa, que reforça a ideia de que o controle verdadeiro está dentro de nós. Construir essa autonomia demanda uma disciplina diária de autoconhecimento. Não é uma conquista momentânea, mas um exercício contínuo de observação, de questionamento e de prática de desapego. Quando aprendemos a distinguir o que realmente nos serve daquele que apenas ocupa espaço, começamos a experimentar uma sensação de leveza que poucos se permitem sentir na rotina acelerada. Essa leveza não é ausência de responsabilidades, mas uma clareza de prioridades. Ela nos permite enxergar com mais nitidez nossas ações e emoções, facilitando uma tomada de decisão mais alinhada com nossos valores mais profundos. Nesse processo, a simplicidade não significa negligência, mas uma escolha consciente de investir energia naquilo que realmente constrói nossa essência. Por fim, é fundamental compreender que a simplicidade não é uma abdicação da qualidade de vida, mas uma redefinição do que consideramos importante. Muitas vezes, associamos felicidade ao acúmulo de bens ou à realização de metas externas, esquecendo que esses fatores são transitórios e superficiais. A verdadeira satisfação nasce do alinhamento interior, de um sentimento de completude que não depende de fatores externos.
Quando cultivamos essa sensação de plenitude, nossa relação com o mundo exterior se transforma. Deixamos de buscar validação fora para encontrá-la dentro de nós. Assim, uma vida minimalista não é uma vida de privação, mas uma vida de liberdade, de clareza e de autenticidade, que possibilita uma experiência mais profunda e mais verdadeira de si mesmo. Nesse momento, cabe refletir como essa postura pode ser aplicada na prática diária. Cada decisão que tomamos, cada objeto que escolhemos manter, cada compromisso que assumimos, tudo deve passar por um filtro de essencialidade. Perguntar-se se aquilo que estamos prestes a adquirir ou realizar realmente acrescenta valor à nossa existência é um exercício de autoconhecimento que fortalece nossa autonomia emocional. Além disso, aprender a desacelerar, respirar e apreciar o presente transforma a rotina em uma oportunidade de conexão com o que é mais importante. Assim, ao abraçar a simplicidade, damos um passo decisivo rumo a uma vida mais plena, onde o poder não reside na quantidade de coisas ou na quantidade de tarefas, mas na qualidade de nossas escolhas e na força de nossa mente. Ao refletir sobre essa jornada, é possível perceber que as ideias que emergiram não aparecem isoladamente, mas se entrelaçam em uma espécie de mosaico que revela uma compreensão mais profunda de nossa condição e do caminho que podemos trilhar. Cada insight, cada conceito trabalhado, funciona como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, aponta para uma direção mais clara, mais autêntica. Nesse processo de conexão, percebemos que a essência não está na complexidade ou na multiplicidade de estímulos, mas na capacidade de discernir, de filtrar e de manter uma postura de firmeza diante das ondas incessantes do mundo externo. Assim como um navegador experiente que, mesmo em meio a uma tempestade, mantém o olhar fixo no horizonte, somos convidados a desenvolver uma visão mais centrada, mais resistente às marés do superficial. Ao contemplar essa convergência de ideias, fica evidente que a verdadeira força não se manifesta na quantidade de obstáculos que enfrentamos, mas na maneira como escolhemos nos relacionar com eles. Cada desafio, por mais intenso ou perturbador que pareça, revela-se uma oportunidade de reafirmar nossa autonomia e de reafirmar nossa essência. Essa compreensão funciona como uma espécie de âncora que nos mantém firmes em meio às mudanças, lembrando-nos de que o poder mais duradouro está naquilo que cultivamos internamente, na nossa postura diante das circunstâncias. E, ao mesmo tempo, essa postura exige uma atenção contínua, uma vigilância que nos impele a questionar não apenas o que fazemos, mas também quem somos ao fazer. Inspira-nos, portanto, uma visão de mundo onde a simplicidade não é vista como uma abdicação, mas como uma escolha consciente de quem reconhece a magnitude do próprio interior. Nesse sentido, a vida minimalista torna-se uma expressão de liberdade. Uma liberdade de não ser refém de aparências, de não se perder na busca por validação externa, mas de se manter fiel ao que realmente importa. Como um rio que encontra seu curso ao evitar os obstáculos que o desviam de sua essência, somos convidados a seguir por um caminho de maior clareza, onde a essência prevalece sobre o excesso. É uma postura que exige coragem, sim, mas também uma confiança profunda na própria capacidade de discernir o que merece nossa atenção e energia. Essa síntese de ideias, portanto, aponta para uma direção onde a força não reside na força bruta, na quantidade de bens ou na acumulação de conquistas externas, mas na qualidade do que escolhemos sustentar dentro de nós. Cada movimento, cada decisão, passa a ser uma oportunidade de alinhamento com essa verdade mais profunda. E nesse alinhamento encontramos não apenas resistência,
mas uma renovada capacidade de agir com intenção, de manter a serenidade mesmo diante do caos. Assim, a vida se torna uma obra de arte em que cada gesto, cada escolha, carrega o peso de uma consciência fortalecida, capaz de navegar com clareza e propósito. Ao avançar nesse entendimento, fica claro que o que realmente nos liberta não é a ausência de dificuldades, mas a presença de uma postura que as transforma em professores e aliados. Uma postura que nos ensina a valorizar o essencial, a cultivar a paz interior e a reconhecer a força que nasce do autoconhecimento. Essa força, ao mesmo tempo, é uma ponte que liga o que somos ao que podemos nos tornar, sempre com a humildade de quem sabe que a verdadeira grandeza reside na simplicidade de um espírito equilibrado. Como um farol que ilumina a noite mais escura, essa compreensão revela que o caminho para a liberdade reside na capacidade de manter a luz acesa dentro de si, independentemente da tempestade lá fora. E ao encarar essa perspectiva, somos convidados a refletir sobre o que realmente é importante, a questionar as nossas prioridades e a perceber que a verdadeira transformação nasce de uma postura de atenção contínua, de uma disposição de se desapegar do que é transitório. Assim, cada passo dado nessa direção é uma afirmação de que a força não está na quantidade de coisas que acumulamos, mas na profundidade de nossa presença. E nesse movimento, começamos a entender que a vida mais leve, mais clara, mais verdadeira, é aquela em que conseguimos ver além das aparências, onde a simplicidade se revela como uma poderosa ferramenta de autotransformação. É nesse horizonte que, com esperança e determinação, podemos vislumbrar o que nos aguarda na conclusão dessa reflexão. Ao refletirmos sobre a jornada que percorremos, fica claro que o verdadeiro poder não reside na capacidade de controlar o mundo externo, mas na força silenciosa de manter a mente e o coração alinhados com o que realmente importa. Marco Aurélio, com sua postura estoica, nos ensina que a simplicidade não é uma renúncia, mas uma escolha de liberdade. Uma liberdade que nasce do domínio interno, da aceitação consciente de nossas limitações e da coragem de viver de acordo com nossos valores mais profundos. É nesse entendimento que encontramos o convite mais verdadeiro à transformação. Não uma busca por perfeição, mas uma disposição de abraçar a vida com autenticidade, com calma e com discernimento. Ao longo dessa reflexão, percebemos que o caos da modernidade muitas vezes nos seduz a buscar validações externas, a acumular bens e a nos perder em uma corrida constante por reconhecimento. Contudo, a essência do estoicismo, como nos mostrou Marco Aurélio, é justamente a inversão dessa lógica. É entender que nossa força reside na capacidade de ser senhor de nós mesmos, independentemente das circunstâncias. Essa liberdade, que não depende do que está fora, é a maior conquista que podemos alcançar. E ela nos permite experimentar uma paz duradoura, uma paz que não é passiva, mas ativa, que se manifesta na serenidade de quem escolhe a qualidade de suas ações, de seus pensamentos e de suas emoções. Viver de forma minimalista, portanto, é mais do que uma simples redução de bens materiais. É uma atitude que permeia toda a nossa existência, um modo de ser que nos capacita a distinguir o essencial do supérfluo, a valorizar o que de fato constrói nossa essência e a abandonar aquilo que só serve para nos distrair ou nos deixar vulneráveis às tempestades externas. Nesse processo, aprendemos que a verdadeira força está na clareza de propósito, na disciplina de manter o foco no que realmente importa e na humildade de reconhecer que sempre há algo a aprender, algo a desapegar. Essa postura nos fortalece, pois nos liberta das amarras que criamos com nossas próprias mãos e revela uma liberdade que poucos conhecem. A liberdade de ser quem realmente somos,
sem máscaras, sem expectativas desnecessárias. E assim, a vida se apresenta como uma oportunidade constante de escolha. Cada decisão de simplificar, de priorizar o que é verdadeiro e duradouro, é uma afirmação de autonomia e de respeito por nós mesmos. Ao perceber essa verdade, somos convidados a abandonar a ilusão de que o controle absoluto está no mundo externo, para reconhecer que o maior poder está no domínio de nossas próprias reações, na capacidade de manter a calma diante do caos. Essa compreensão nos leva a uma postura de maior compaixão, não apenas por nós, mas pelo mundo ao nosso redor, pois sabemos que nossa paz interior é a semente de uma transformação mais ampla. Por fim, a prática do estoicismo e do minimalismo não é um destino, mas um caminho incessante. Uma jornada que exige atenção contínua, coragem de desapegar e disposição de cultivar uma mente e um coração íntegros. A verdadeira mudança começa na decisão de parar de buscar aprovação fora, de se perder na ilusão de que mais é sempre melhor e de focar na construção de uma vida que reflete quem realmente somos. A simplicidade, nesse sentido, não é uma renúncia, mas uma afirmação de força, de autenticidade e de liberdade. Porque, no fundo, a maior riqueza está na paz de quem aprendeu a viver com menos, mas com mais sentido. E essa paz, uma vez conquistada, torna-se uma fonte inesgotável de coragem e esperança. Uma luz que ilumina o caminho mesmo nas noites mais escurecidas. A prática verdadeira começa agora, na escolha diária de ser fiel a si mesmo, de valorizar o que é eterno e de viver com a coragem de quem sabe que a verdadeira força não está na quantidade, mas na qualidade de nossa presença e intenção. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá!